Tem muita gente que acredita que o dia mais feliz da sua vida vai ser o dia que receber a chave da casa própria. E de verdade, deveria ser um dos dias mais felizes, né? Mas depois de anos trabalhando com real estate, eu percebi que existem pessoas que conquistam a casa e mesmo assim continuam sem paz. Por quê? Porque nenhuma conquista exterior consegue preencher completamente um lugar que ainda continua vazio ou quebrado por dentro. E talvez, eu acredito que essa seja uma das conversas mais importantes que eu já tive aqui no canal. Porque aqui nós vamos falar não só sobre casa própria, investimento, construção de patrimônio, mas eu também quero conversar com vocês sobre identidade, merecimento, paz e construir de fato uma verdadeira prosperidade. E se você é novo por aqui, meu nome é Lia Carminati, eu trabalho há anos ajudando famílias a conquistarem a casa própria, a aprenderem a investir e construção de patrimônio nos Estados Unidos. Mas ao longo dessa caminhada, eu percebi que muitas vezes o maior bloqueio que as pessoas têm não é financeiro, é emocional, algumas vezes espiritual, uma questão interna. E eu me sinto profundamente movida para um propósito que não é só ajudar a pessoa a crescer na parte financeira, mas também ajudar você a construir a plenitude, entendendo a sua identidade. Porque eu acredito que Deus não quer te entregar somente recursos. Ele quer estabelecer paz, direção, sabedoria e estabilidade de dentro para fora. Então, se esse tipo de conteúdo, de conversa faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal, me dá um joinha, porque aqui a gente não fala só sobre imóveis, a gente fala sobre uma construção de vida. Eu vejo muitas pessoas falando sobre a casa própria apenas de forma financeira. Falando sobre como é que faz para ter o crédito certo, sobre a entrada, sobre os juros, sobre o mercado. E eu mesmo falo muito sobre isso aqui, né? Principalmente quando está falando da questão de investimento. Porém, eu trabalho também com muitos compradores que vão comprar a sua primeira casa. E é sobre essas pessoas que eu vou falar hoje nesse vídeo. Então, existe uma camada muito mais profunda na compra de uma casa. Porque muitas pessoas, elas entendem que a casa, ela vai representar uma estabilidade emocional. Ela também vai representar um lugar onde você vai se sentir como você tem o seu lugar. E isso é muito forte porque é verdade, todo ser humano precisa desse lugar. Principalmente para nós imigrantes. Para famílias que passaram anos vivendo inseguros, mudando daqui para ali, recomeçando e sobrevivendo. Às vezes, a pessoa acha que ela está buscando uma casa, mas no fundo, o que ela está buscando é descanso. Ela quer sentir paz. Ela quer finalmente respirar sem medo. E talvez seja por isso mesmo que a compra da sua casa, ela mexe tanto emocionalmente com você. Aliás, com todos nós. Porque não é só sobre paredes, concreto, não é só sobre investimento. Existe uma necessidade interior de cada ser humano que ela vai sendo projetada nesse lugar da compra da casa própria. E é aí que eu comecei a perceber algo muito importante. Muitas vezes, o maior bloqueio na compra da casa própria, ele não é financeiro, ele é emocional. Porque algumas pessoas chegam muito perto da conquista e depois começam a se auto-sabotar. Aliás, eu fiz um vídeo só sobre isso, eu vou deixar aqui em cima, você pode clicar para saber mais sobre isso. Então, elas criam medo, elas se tornam paralisadas, elas encontram defeito em tudo e desistem bem perto do close, ou às vezes antes de fazer a oferta. E muitas pessoas não se percebem que fazem isso por conta do não merecimento. Porque no fundo, elas não conseguem se imaginar vivendo o novo, vivendo aquele lugar de merecimento. Como se prosperidade fosse sempre para outra pessoa. Como se viver bem trouxesse uma culpa interior, um peso. Como se paz fosse algo muito distante para a realidade delas. E eu percebi que muitas pessoas passaram tanto tempo sobrevivendo que quando chega a hora de construir, o emocional não consegue acompanhar aquela realidade. E sobreviver é diferente
de construir. Sobreviver pensa apenas no hoje e construir pensa em permanência, em legado. E aí entra esse ponto tão importante. O que eu aprendi no real estate sobre as pessoas? No real estate eu comecei a observar histórias humanas muito profundas. Famílias que estavam comprando não apenas um imóvel, mas uma nova fase. Pessoas que nunca imaginaram sentar em uma mesa de closing. E eu nunca esqueço da emoção de alguns clientes. Porque às vezes o mercado olha números, mas eu vejo as histórias. Eu vejo as pessoas lembrando de onde elas vieram, do aluguel dividido, das inseguranças, do medo financeiro, da sensação constante de instabilidade. E de repente, elas estão ali, fazendo um close, recebendo uma chave. Isso mexe muito com a identidade das pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu também comecei a perceber algo muito importante. Tem pessoas que passam a vida inteira se preparando para comprar a sua casa. E quando finalmente compram, descobrem que não estavam preparados emocionalmente para viver nesse lugar, nessa conquista. Porque a casa vem com responsabilidades, com manutenção, com pressão, com decisões e com vários imprevistos. E às vezes as pessoas criam tantas expectativas que aí o emocional ele fica fragilizado. E naquele momento ela acredita que a casa resolveria tudo, mas na hora que vem o problema, esse problema aumenta, ele fica gigante. E eu já vi pessoas que compraram e por conta de não estarem preparadas emocionalmente, logo depois elas já querem vender a casa. Elas se tornam frustradas, ansiosas e sobrecarregadas. Por quê? Porque elas perceberam que ainda existia um vazio mesmo depois daquela conquista. E o que significa isso, Lia? Isso não significa que a casa foi um erro, mas significa que nenhuma construção exterior consegue sustentar uma estrutura interior que ainda está quebrada. Exatamente. Essa frase me marcou muito nos últimos anos, porque ela é real. Eu comecei a perceber essa realidade. E talvez uma das maiores construções da vida não seja uma casa física, mas a casa interior. Uau, como isso é forte. Porque uma mulher cansada, ela pode até conquistar patrimônio, mas ela não consegue desfrutar. Aliás, não é só mulher. Estou falando com mulheres aqui porque eu acredito que Deus está me chamando para esse lugar de falar com as mulheres, mas também os homens. Uma pessoa cansada, quando ela conquista algo, ela não consegue simplesmente descansar. Ela fica num lugar de peso, de sobrepeso. Parece que agora aumentou ainda mais esse peso sobre os ombros. Então a pessoa vive em um estado de alerta, de ansiedade e pior, culpa e medo constante. E por fora, talvez tudo pareça bonito, mas por dentro existe uma guerra. Aliás, uma guerra que se exacerbou, ficou maior. Eu acredito profundamente, gente, que Deus quer que nós sejamos completos e plenos. Ele não quer só te entregar coisas ou nos entregar coisas. Ele quer estabelecer uma paz. Ele quer uma prosperidade verdadeira. Porque a verdadeira prosperidade, ela não está nas coisas. Ela está na paz que excede todo entendimento. Ela está nesse lugar onde você consegue alcançar as conquistas e desfrutar delas. E talvez seja por isso mesmo que preparar o espírito antes de construir patrimônio seja tão importante. Eu acredito que Deus está me chamando para falar sobre isso. Eu percebi que existia muitos vídeos sobre tantas coisas e eu quero continuar, gente. Eu vou ter várias séries aqui só sobre investimento, sobre compra da sua casa, mas eu estou entendendo que tem um lugar que a gente precisa conversar, que é justamente sobre isso. Porque quando o interior está pronto, você consegue sustentar tudo aquilo que você recebe. Mas se o interior não estiver pronto, não adianta. Isso vai se desmoronar. E tudo aquilo que poderia ser uma grande bênção pode se transformar em uma frustração. E o meu objetivo aqui, de verdade, é não só ajudar você aí a construir patrimônio, a acreditar em você, mas também a entender que existe um processo para que você consiga permanecer, para que você consiga desfrutar, para que você consiga transformar a sua casa em lar ou o seu investimento em patrimônio.
Talvez o próximo nível da sua vida não comece quando você comprar a sua casa. Pensa nisso. Talvez o próximo nível já vai começar quando você entender que você merece habitar em paz, que você merece desfrutar de tudo aquilo que você, como filho de Deus, já tem herdado. E às vezes esse é o primeiro lar que precisa ser construído ou até reconstruído. O seu interior, a sua mente, a sua identidade e a forma como você se enxerga. Porque quando isso muda, as decisões mudam, os relacionamentos mudam e a forma de construir tudo que você faz muda. E hoje, o que Deus está falando através da minha vida para você é justamente isso. Não busque construir apenas patrimônio na sua vida. Busque a estabilidade dentro de você. Busque ser essa habitação da paz. Porque a casa, ela pode proteger você da chuva, mas ela não cura as guerras internas. Por isso, eu venho buscando sempre um crescimento pessoal. Eu acredito que todo crescimento patrimonial tem que ser sustentado por esse crescimento pessoal interno. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, escreve aqui nos comentários e diz se você está gostando desse tipo de conteúdo. Porque eu estou aprendendo a construir isso na minha vida e eu quero compartilhar sobre essas verdades. E compartilhar esse vídeo com alguém seja talvez algo que você vai poder transmitir para uma vida de uma pessoa. Então, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso, né? Que ou já conquistou a sua casa, mas não tem paz, ou que está em busca dessa conquista, mas tem algo ainda que precisa ser estruturado dentro dele. E me diz aqui nos comentários se você quer continuar ouvindo mais sobre esse tipo de conteúdo.